Capítulo 2 sobre o período primitivo da concepção da mente. Baldwin começa esta secção com uma discussão sobre a concepção da ciência e ele faz isto porque entende que precisa desta discussão para justificar começar a sua história da psicologia num estágio muito primitivo das concepções da mente. Mas parece-me que isto é desnecessário, porque a maneira como ele definiu a história da filosofia na secção anterior é suficiente. Ficou claro apenas pela definição que, para uma história da psicologia ser interessante, é preciso apresentar aqueles estágios pré-científicos onde o tratamento estatístico e experimentação ainda estavam a galáxias de distância. E por isso vamos passar à frente. A secção anterior deu-nos material suficiente para perceber que, nas palavras do Baldwin, o historiador filosófico procura descobrir a lei do progresso no movimento histórico como um todo, perceber por que certas concepções apareceram antes de outras e depois de outras, a sequência completa, exibindo o desenvolvimento do conhecimento do homem e a sua opinião sobre a sua própria natureza. E também que as características do conhecimento e cultura primitivos e pré-históricos, considerados como apresentando as primeiras interpretações da natureza e do homem, devem ser investigados. São uma preliminar genética aos tipos de pensamento lógico e refletivo. Mas vamos só esclarecer aqui uma coisa. Baldwin usa muito estes termos de genética e genético, mas isto não tem nada a ver com a genética da biologia como a conhecemos hoje. Quando ele fala de genético, tem que ver como as coisas se relacionam entre si como origem. Como A deu origem a B, como B deu origem a C, e o que há de especial em A para ter ocasionado a origem de B, e a mesma coisa entre B e C. Quando ele diz uma preliminar genética, ele está simplesmente a falar de como este período pré-histórico contribuiu para o aparecimento posterior e muito mais tarde da psicologia. Bom, e com isto em mente, Baldwin serve-se do trabalho de antropólogos do seu tempo para dar início à sua história, especificamente o trabalho de Lévi-Brul. Este antropólogo notou que o pensamento primitivo é pré-lógico por distinção da fase lógica seguinte. Temos assim dois pares de distinções aqui. Primitivo refletivo, que vimos no capítulo anterior, e sobre este par recai o de agora, o pré-lógico, lógico. O estágio primitivo pode-se caracterizar deste modo como pré-lógico e não refletivo. E é por isto que nesta fase jamais poderíamos encontrar qualquer coisa que se parecesse com uma teoria da mente. Porquê? Porque o instrumento de observação ainda não estava apontado devidamente para o objeto de estudo, a mente, e a ferramentaria lógica para desenvolver uma teoria também ainda não estava a ser utilizada devidamente. Ok. E em que é que resultou este estágio pré-lógico não refletivo? No animismo. Toda a natureza para o selvagem está viva, é engenhosa, dinâmica e semipessoal, e como tal é capaz de fazer o bem ou o mal ao homem. E esta forma de olhar para as coisas faz com que o homem primitivo não se aperceba de diferenças significativas entre si e o resto do mundo. De facto, ele diferencia-se daquilo que não é ele. Ele apercebe-se da sua identidade numérica pela sua faculdade de autoconsciência, mas feita esta diferença entre ele e o resto, pouco mais se acrescenta. E por isso, tudo tem mais ou menos uma e a mesma alma ou mente. A consequência de recortar o mundo em tão poucas tiras é de o seu pensar ser tendencialmente coletivista. O pensamento selvagem é pré-lógico quando comparado com o pensamento civilizado, que é lógico. O pensamento pré-lógico, primitivo, é místico, emocional, prático e dominado pelos interesses da comunidade social e utilidade, enquanto que o pensamento lógico é formal, teórico e objetivo, governado pelas leis da contradição, consistência e prova. E Baldwin acrescenta mais algumas qualificações para nós percebermos devidamente esta noção de pensamento primitivo. Todos os objetos e pessoas participam no significado místico autorizado pela representação coletivística ou tradição de grupo, como é o caso do animal tótem da tribo. Em virtude desta participação comum, os objetos e pessoas perdem aquilo que podemos chamar, nos nossos modos lógicos de pensar, a sua identidade singular, aquilo que eu tenho andado a chamar de identidade numérica, a sua posição local e temporal, a sua individualidade. O selvagem pensa em termos da unidade alargada entre o significado místico e a presença. E não só o homem primitivo não pensa logicamente, ele nem pode. Ele é tão pré-lógico na sua capacidade individual
como é em virtude do condicionamento do seu universo social. Ele não pode simplesmente percepcionar pelos sentidos, nem julgar ou ajuizar identidades por regras lógicas. A faculdade da cognição, como tal, é rudimentar. Na melhor das hipóteses, está refém dos interesses coletivísticos incorporados nele, assim como operativos sobre ele. Bom, vamos lá tentar parafrasear e recapitular isto tudo. Parece que o pensamento primitivo é extremamente pouco nuançado nos seus recortes qualitativos do mundo. Reconhece a sua existência como diferente de outras coisas existentes, mas vê tudo mais ou menos como o mesmo tipo de coisa. Qual coisa? A alma ou a mente. E assim, todas as coisas têm agência ou pessoalidade. Por seu turno, o caráter desta mente que permeia todas as coisas pouco mais é que a mente da sua tribo ou a pequena sociedade de que faz parte. E por isso não podemos esperar dele, do homem primitivo, uma compreensão nem sequer superficial da sua individualidade. Ele é o seu grupo, e o seu grupo é ele, e o resto do mundo reflete as sensibilidades, temperamentos e ideias do seu grupo. E Baldwin diz que não é que as faculdades cognitivas requisitas ao pensamento lógico já não estivessem presentes no homem primitivo, porque estavam. O problema era precisamente o tal universo social onde o homem estava inserido. E lembremos aqui o capítulo anterior sobre as relações recíprocas entre a sociedade, ou raça, como Baldwin diz, e o indivíduo. A sociedade condiciona o pensamento do indivíduo, mas depois, cada indivíduo também condiciona quais são as ideias e sensibilidades dominantes na sociedade em geral. Portanto, tem de acontecer aqui uma irregularidade qualquer na sociedade que forneça novos materiais aos indivíduos para pensarem. E na medida em que esta irregularidade toca em algum indivíduo genial, novos pensares podem surgir e, nas condições certas, alterar a tradição da sociedade. É o fator social, a tradição, que mudou lentamente, constantemente permitindo à faculdade lógica, que esteve sempre presente no homem, se desenvolver mais completamente e expressar-se mais adequadamente. E estas irregularidades foram precisamente aquilo que aconteceu e que levou o pensamento sobre a mente para novas avenidas, e veremos que fatores foram esses no capítulo seguinte. Mas para já, neste período primitivo, havia um domínio preponderante do pensamento de grupo sobre o pensamento individual, que é a mesma distinção que Baldwin fez no capítulo anterior entre o pensamento racial e o pensamento individual. A presunção ou suposição, deste modo, é a favor de uma teoria de coletivismo radical no período cultural racial correspondente ao período pré-lógico no indivíduo. O modo como o indivíduo consegue pensar é melhor entendido no modo como ele de facto pensa nas condições sociais em que se encontra. E Baldwin nota algo muito importante aqui. Quanto mais não seja porque há sempre gente picuinhas que gosta de ir apontar exceções que complicam com tentativas de fazer generalizações. Ele nota que este tipo de pensamento não desapareceu completamente. Quando se diz que se passou de uma fase para outra, não se está a pensar em algo tão definitivo como passar de líquido para gasoso. Está-se a pensar em tendências dominantes num corpo social. E é expectável que, mesmo com o avançar das fases, possamos encontrar ainda resquícios da primeira no corpo social mais avançado. E é por isso que em sociedades modernas ainda podemos encontrar pessoas que não apelam à lógica ou reconhecem a necessidade de prova objetiva. Elas encostam-se à representação coletiva, ou na autorização da transição, ou representam tipos de valor afetivo, afetivo de afeto, ou fazem apelo a hábitos emocionais e gregários da mente. E agora, só para acabar, para não deixar o termo psicossofia mencionado no vídeo anterior de lado, psicossofia é isto mesmo que acabámos de ver aqui. São formas não teóricas ou não lógicas de pensar sobre a mente. São abordagens místicas e míticas de caracterizar a mente. E pronto, e é isto o pensamento sobre o pensamento sobre a mente no período primitivo. No próximo vídeo veremos como é a mente no pensamento grego ou antigo.